Sempre que eu estudo história da arte, uma das coisas que mais me chama a atenção é olhar para trás e perceber que o mundo hoje, ao mesmo tempo em que tem tantas evoluções tecnológicas, decaiu tanto em beleza, desde a arquitetura até as coisas mais simples do nosso cotidiano. Infelizmente, ninguém precisa se esforçar muito para perceber que o mundo está ficando cinza, tanto exteriormente quanto as pessoas em si parecem cada vez mais distantes umas das outras, mais frias. Até os carros antigamente pareciam ser mais autênticos, mais vivos, mais humanos. A arte é tanto um reflexo quanto um estímulo para esse distanciamento e frieza da humanidade. Mas felizmente eu moro numa cidade pequena que ainda conserva uma boa arquitetura. E eu tô chegando aqui na biblioteca, que fica pertinho da prefeitura, na cidade de Taquara, e a gente vai ter uma conversa hoje sobre esse assunto. Fiquem aqui comigo. Esse é um tema sobre o qual eu sempre falo, tanto aqui no canal quanto com quem eu convivo aqui na vida real, digamos assim. Mas essa semana, entre semana passada e essa semana, esse tema veio de forma mais marcante à minha mente depois que eu li algo nesse livro aqui. E eu já estou lendo ele há um tempo, ele é um livro de história da arte sobre a Idade Média. Eu peguei ele na estante só para ficar bonitinho no vídeo, mas eu já vinha lendo ele, e tem algo que o autor fala aqui que me pegou muito sobre esse tema. E eu vou ler esse trecho com vocês e depois eu vou trazer aqui alguns pensamentos, algumas reflexões, e você vai perceber, se é que você já não sabe, a profunda relação que a vida humana tem com a beleza, não somente de uma forma puramente estética, mas também de uma forma quase moral. Então, hoje vai ser essa a nossa conversa. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, curta esse vídeo e comente ao final o que você achou, enfim. Para contextualizar um pouco, o assunto aqui desse capítulo são as iluminuras da Idade Média, do Gótico. As iluminuras, aquelas ilustrações de livros, das orações e das Bíblias que a igreja usava. E o autor faz um comentário em alguns parágrafos sobre isso, que me fizeram parar e pensar. Sob esse aspecto, a grafia moderna já predispõe o olhar para a leitura rápida e dinâmica. Depois de mostrar algumas das obras de iluminuras, toda a beleza, decoração, ornamento das páginas, o autor fala que a grafia moderna já predispõe o olhar para a leitura rápida e dinâmica. Na Idade Média, ao contrário, ler é um prazer tanto para o entendimento como para os olhos. Cada letra é um capricho, traçado que possui valor próprio. Identificá-lo exige que o olhar percorra cada linha de seu contorno, reúna numa unidade construída as figuras que a percepção recolhe pouco a pouco. A letra sozinha é um tema que vale por si próprio, e não um farrapo de palavra como no texto moderno. A letra da Idade Média é um desenho que prende o leitor, pois não se lia para conhecer, somente para descobrir coisas, mexer na realidade do mundo. A leitura significava tomar o livro nas mãos, acariciar a encadernação preciosa, procurar a oração do dia, debruçar-se sobre a imagem da palavra. A leitura era, antes de tudo, um ato de recolhimento e meditação. O autor fala para nós o quanto só o fato de os livros nessa época terem tanto ornamento, desenhos, pinturas, ilustrações nas páginas e a própria letra ser algo quase ornamental, só isso já trazia contemplação e meditação para aquelas pessoas. Porque a arte trazia isso, não só o conteúdo dos livros, mas a beleza que era envolta sobre isso.
E é claro que hoje em dia a gente ainda tem livros bonitos. Inclusive, vamos dar uma passeada por aqui e procurar alguns. A gente tem esses livros antigos que tem as capas maravilhosamente trabalhadas. Geralmente é um padrão, né, desses ornamentos de arabescos e tal. Alguns até em tecido um pouco mais antigo. Deixa eu ver se tem algum com ilustrações por dentro. Eu tava procurando o livro do Hobbit, porque esse é um que tem muitas ilustrações e arte, mas aqui só tem uma edição que não tem ilustrações, e eu tenho ela em casa, talvez depois eu bote aqui pra mostrar, mas enfim. O fato é que a gente tem poucos livros com ilustrações e capas bonitas, de fato. E inclusive hoje eu vi na Amazon um livro com capa feita já de ar. Então, bom, a coisa tá feia nesse sentido. O fato é que o autor mostra pra gente que o fato de os livros terem ilustrações, arte que nos prende a atenção além das letras, é muito mais envolvente e concede para nós um momento muito mais contemplativo, um momento muito mais de presença ali do que puramente analisar a parte técnica do conteúdo. Isso porque a gente fala muito que as crianças precisam de livros com ilustrações para prender mais atenção e gostar de leitura. Mas o fato é que nós adultos somos só crianças crescidas que ainda precisam dessa mesma beleza, que ainda sentem falta de histórias, de beleza, de desenhos, enfim, de coisas que nos prendam a atenção, de coisas que nos façam mergulhar, o nosso imaginário mergulhar naquele conteúdo. É claro que existem livros técnicos que seria difícil ter ilustrações, mas a capa do livro, enfim, a página, entende que existe maneiras de ser colocado arte e muitas vezes no nosso mundo moderno não é por falta de recursos, é por não se importar, literalmente, é por algo não, é por isso não ser valorizado. E é claro que não é só nos livros que isso está acontecendo, mas na arquitetura, no mobiliário, nos utensílios domésticos, na pintura, na escultura, nos enfeites. De todas essas coisas está sendo retirado o esplendor e colocado vazio. Claro, fruto do minimalismo, que tira qualquer aspecto transcendente da arte e transformou tudo em utilitarismo, funcionalidade. Assim a gente acaba vivendo apressado em função de tarefas a serem cumpridas e não de uma vida de fato a ser deliciada, contemplada, vivida com presença. Resultado disso, um mundo cada vez mais feio, onde não há beleza que comunica o bem, a esperança, onde, junto com os avanços tecnológicos, que é claro, tem seus muitos aspectos positivos, mas ao mesmo tempo afasta as pessoas umas das outras e nos tira da nossa esfera mais puramente humana, nos fazendo viver em um tipo de individualismo barato e utilitário. Pode parecer um pensamento exagerado, mas a gente vê que a taxa de crimes hediondos, coisas horríveis e nojentas que o ser humano está fazendo aumenta a cada dia, a cada segundo. Não é a ausência do belo uma fomentação do mal no coração humano? Um mundo sem cor, inconscientemente, encoraja a falta de amor. No último vídeo, eu falei sobre como o belo está conectado a sentimentos de afeição. E se isso nos é tirado, da onde tirar o amor, a paixão pela vida e ver a beleza nas coisas, nas pessoas, em cada alma humana? O ser humano precisa da beleza. Fomos criados com esse instinto, é claro. Deus viu que a terra era sem forma e vazia e foi lá e criou as árvores, o ser humano, os animais, o céu, as flores, as plantas, a vida. E ele viu que tudo era bom, tudo era belo e tudo era não só funcional, e cada coisa com sua função, também complexa e perfeita, mas Deus criou a beleza exterior. Deus usa a matéria para testemunhar da sua glória. E apesar de nós termos a natureza que nos demonstra todo esse padrão de beleza que existe, ainda assim parece que a gente é tentado, a gente é estimulado a tirar essas coisas do mundo e a voltar para um mundo sem forma e vazio, onde tudo é cinza e da mesma forma. O princípio da entropia, tudo vai degradando.
Não somos mero robôs que dependemos apenas da matéria e da sobrevivência imediata, apesar de parecer que estamos caminhando para isso. E por que será que então parece que existe uma pressão externa que quer nos fazer voltar a esse mundo sem forma e vazio? Claro, sem a beleza é fácil afastar-se do bem e da verdade. Sem beleza não há espaço para contemplação, não há espaço para pensar sobre o eterno e sobre a finalidade real de nossa vida. Sem uma verdade concreta a ser seguida, além da ansiedade e do curto prazo que esse mundo acelerado nos faz viver, ou seja, além dessa ansiedade instantânea, como eu comentei dos livros, a gente não tem esse momento de deliciamento, esse momento de derretimento diante de um livro, de uma pintura, porque é tudo superficial. Existe também uma ansiedade e um vazio existencial de longo prazo. Quem somos nós e para que afinal viver? Corremos com pressa, mas não sabemos nem para onde estamos indo. Bom, pessoal, eu sei que nesse ponto do vídeo vocês podem estar, assim como eu, um pouco tristes, pensando nessa realidade que nos rodeia. No entanto, eu tenho uma boa notícia. Ainda temos beleza a ser contemplada na natureza, pois mesmo que o homem queira, essa ele não pode nunca mudar. A arte antiga, que hoje ainda temos acesso e acesso fácil, e bons artistas que ainda trazem beleza para o mundo atual. Portanto, invista tempo contemplando o que é belo. Busque cultivar a boa arte ao seu redor, e no que estiver ao seu alcance, invista em coisas belas, além de só ver a utilidade desses objetos. Se a beleza for arrancada de nossa vida, não resta lugar senão para a apatia, o ódio ou mesmo a morte. Como já dizia o maravilhoso Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Novamente, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, me sigam no Instagram, também me sigam lá na comunidade do Substack, onde eu publico algumas coisas mais pessoais e mais diárias. Fiquem com Deus e não se esqueçam, vivam arte!